Enquanto Jesus descansava confiante no amor do Pai, seus discípulos, percebendo que nada podiam fazer para mudar aquela situação de tempestade em que se encontravam, decidiram assumir a responsabilidade de suas vidas, conforme lemos no verso 38, na parte B deste verso. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Quando falo de assumir a responsabilidade de nossas vidas, estou falando de assumirmos a responsabilidade de nossas decisões e de nossa própria história. Os discípulos perceberam que não podiam fugir ou se esconder da responsabilidade que tinham em relação às suas vidas. Eles estavam diante de uma encruzilhada. Podiam esperar que o mar os engolisse ou acordar Jesus. O futuro deles seria determinado por essa escolha. Muitas pessoas preferem fugir ou se esconder da responsabilidade que possuem sobre suas decisões. Simplesmente não decidem nada. Mas quando não decidem nada, fazem a pior das escolhas, pois não decidir nada é escolher não viver. Não decidir nada aqui é deixar-se ser engolido pelo mar, é ignorar a inteligência e a capacidade de realizar coisas que Deus entregou a todo ser humano. Por outro lado, existem pessoas que confiam o destino de suas vidas inteiramente em suas mãos. Estas pessoas não creem no determinismo e nem na intervenção divina no mundo dos homens. Pessoas assim acordariam Jesus e diriam a ele: Mestre, se agarra em alguma coisa porque o barco está afundando. Estas pessoas, ainda que possam crer em um Deus, para elas este Deus nada significa. Existem também pessoas que acreditam que tudo já está determinado. Deus criou o mundo e determinou todos os acontecimentos deste mundo. Cada chuva, trovoada, seca, queimada, tudo que acontece já estava determinado por Deus para acontecer. Inclusive, cada pessoa que Jesus salvaria na cruz já havia sido escolhida por Deus antes da fundação do mundo. Aqueles que creem dessa forma não creem em um Deus misericordioso, capaz de mudar a história e o destino de pessoas por compaixão. Elas não são capazes de entender o Deus que poupou a cidade de Nínive. Deus enviou Jonas para Nínive com o fim de pregar a destruição daquela cidade, por causa da maldade deles. Mas Deus mudou o seu decreto, por compaixão, ao ver que toda a cidade havia se arrependido. Não são capazes de entender o Deus do rei Ezequias, que havia determinado a sua morte, mas ao ouvir a sua oração, teve misericórdia do rei e lhe concedeu mais 15 anos de vida. Mas existe outra opção para compreendermos Deus e nossa relação de responsabilidade com a vida que Ele nos deu. Penso ser essa
a opção apresentada neste texto. Os discípulos acordaram Jesus, pois criam que ele poderia intervir na história naquele momento. E por isso lhe perguntaram: Mestre, não te importas que morramos? É desta forma que creio na vida. Creio que somos responsáveis por nossas escolhas e que responderemos por cada uma delas. Deus nos deu a vida e junto com ela a liberdade para vivê-la. Mas junto com a liberdade vem a responsabilidade. Me torno responsável por cada decisão que tomo. Elas afetam minha vida e de todos que me cercam. Assim acontece com a decisão de usarmos uma máscara de proteção contra o coronavírus, o Covid-19. Contudo, creio que Deus intervém na minha história e na sua história. Creio que Ele não nos abandonou neste oceano da vida, à mercê dos ventos e tempestades. Ele está no barco conosco. É por isso que eu oro. Oro para que Ele me dê sabedoria para fazer as escolhas certas. Porque não acredito que eu não tenha responsabilidade em minhas escolhas. Porque eu não acredito que elas já estão determinadas. Eu oro porque acredito que Ele pode intervir quando já não posso mais mudar a minha história, ou quando faço escolhas erradas. Oro também, porque acredito em um Deus que navega comigo na vida, me orientando diante as tomadas de decisões, não decidindo por mim, mas participando comigo das decisões, e que se compadece de mim, quando me vê aflito, lhe pedindo socorro.